Agenda da Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Às terças-feiras, teremos culto de oração às 19h30. E toda quinta teremos oração e jejum, das 8 até às 12 horas. Todas as sextas-feiras, teremos reunião de intercessão às 19h30. No sábado às 14 horas, teremos reunião da capelania hospitalar na Quarta Igreja. E às 18 horas, teremos o culto de jovens. E ainda no sábado às 19h30, teremos culto dos casais. Quem precisar de atendimento pastoral, entrar em contato com a Secretaria da Igreja. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Clube do Livro, Abrigo no Deserto. Teologia Prática, Pastoral e Estudo. Encontros quinzenais aos sábados, das 15 às 16 horas. Projeto Docas. Todas as sextas-feiras, das 14 às 17 horas. Quarta em Ação. Ele nos amou primeiro. Dia 29 de abril na Congregação de Brejão. O Novo Mandamento. Day Camp. Dias 19 e 20 de maio. Congresso de Música e Adoração Comunitária. Com o pastor Samuel Tito e Tiago Galdino. Dias 26 e 27 de maio, na Quarta Igreja. Inscrição através do QR Code, ou pelo link no Instagram com o valor de R$40. Agenda da Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Às terças-feiras, teremos culto de oração às 19h30. E toda quinta teremos oração e jejum, das 8 até às 12 horas. Todas as sextas-feiras, teremos reunião de intercessão às 19h30. No sábado às 14 horas, teremos reunião da capelania hospitalar na Quarta Igreja. E às 18 horas, teremos o culto de jovens. E ainda no sábado às 19h30, teremos culto dos casais. Quem precisar de atendimento pastoral, entrar em contato com a Secretaria da Igreja. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Clube do Livro, Abrigo no Deserto. Teologia Prática, Pastoral e Estudo. Encontros quinzenais aos sábados, das 15 às 16 horas. Projeto Docas. Todas as sextas-feiras, das 14 às 17 horas. Quarta em Ação. Ele nos amou primeiro. Dia 29 de abril na Congregação de Brejão. O Novo Mandamento. Day Camp. Dias 19 e 20 de maio. Congresso de Música e Adoração Comunitária. Com o pastor Samuel Tito e Tiago Galdino. Dias 26 e 27 de maio, na Quarta Igreja. Inscrição através do QR Code, ou pelo link no Instagram com o valor de R$40. Agenda da Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Às terças-feiras, teremos culto de oração às 19h30. E toda quinta teremos oração e jejum, das 8 até às 12 horas. Todas as sextas-feiras, teremos reunião de intercessão às 19h30. No sábado às 14 horas, teremos reunião da capelania hospitalar na Quarta Igreja. E às 18 horas, teremos o culto de jovens. E ainda no sábado às 19h30, teremos culto dos casais. Quem precisar de atendimento pastoral, entrar em contato com a Secretaria da Igreja.
Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Clube do Livro, Abrigo no Deserto. Teologia prática, pastoral e estudo. Encontros quinzenais aos sábados, das 15 às 16 horas. Projeto Docas. Todas as sextas-feiras, das 14 às 17 horas. Quarta em Ação. Ele nos amou primeiro. Dia 29 de abril na Congregação de Brejão. O Novo Mandamento. Day Camp. Dias 19 e 20 de maio. Congresso de Música e Adoração Comunitária. Com o pastor Samuel Tito e Tiago Galdino. Dias 26 e 27 de maio, na Quarta Igreja. Inscrição através do QR Code, ou pelo link no Instagram com o valor de R$40. Agenda da Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Às terças-feiras, teremos culto de oração às 19h30. E toda quinta teremos oração e jejum, das 8 até às 12 horas. Todas as sextas-feiras, teremos reunião de intercessão às 19h30. No sábado às 14 horas, teremos reunião da Capelania Hospitalar na Quarta Igreja. E às 18 horas, teremos o culto de jovens. E ainda no sábado às 19h30, teremos culto dos casais. Amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite. Saudar você que nos acompanha também pela internet. O Senhor esteja lhe abençoando. E já externo o convite de você estar aqui, se puder, estar aqui conosco, congregando e saboreando da parte do Senhor, daquilo que Ele tem para nos entregar. Iremos fazer agora uma oração de confissão. Cada um esteja curvando sua cabeça, entregando esse momento ao Senhor, confessando os seus pecados de forma silenciosa. E após alguns instantes, pedir ao pastor João para estar quebrando o silêncio. Oremos. Senhor nosso Deus, misericordioso Tu és. Nós queremos, Deus, neste momento, nos colocar diante do Senhor, o que estamos fazendo, Senhor, confessando ao Senhor os nossos pecados, as nossas faltas, na certeza de que o Senhor nos perdoa todas as vezes que nos achegamos ao Senhor envergonhados, contritos, quebrantados, Deus, tristes por desobedecer ao Senhor, por falhar na caminhada cristã. Que o Senhor nos abençoe com o Teu perdão, Deus, que o Senhor nos abençoe com renovo, com restauração, que o Senhor continue a dirigir os nossos passos.
Obrigado, Senhor, por tudo que enviaste o Teu Filho fazer por nós. Para realizar tão grande obra, Senhor Deus, em nosso lugar. Nos garantindo o perdão dos nossos pecados. Nos garantindo, Senhor, a filiação. Pois somos Teus filhos. Nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia que não tem fim, têm sido derramadas, Deus, sobre as nossas vidas. E dia após dia nós podemos usufruir de todas elas. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja o louvor. Por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito de bom, por todas as bênçãos, Deus, que temos recebido, podermos andar com o Senhor, caminhar com o Senhor na Tua bendita palavra. Continua, Deus, nos abençoando, tomando a Tua direção neste momento. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar a amada igreja a abrir no livro dos Salmos, Salmo 96. Salmo 96. Temos que fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação e a vida. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória que devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai no seu atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Eu queria convidar os amados para nós repetirmos o versículo 10, todos juntos. Dizei entre as nações, reina o Senhor, Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Então, meus irmãos, foi Deus que firmou o mundo, independente da situação. Se está com problema, adversidades lá fora, terremotos, tudo está sob o controle do Senhor. E Ele nos julga com equidade. Então nós precisamos sermos fiéis a Ele. Amém? Passar agora para o grupo de louvor. Convido a amada igreja a estar de pé e vamos continuar adorando ao Senhor na beleza da santidade, do nosso Deus. Ele nos convida nesta noite a juntos como igreja do Senhor cultuá-lo em espírito e em verdade e engrandecer o seu santo nome. É isso que nós vamos fazer a partir de agora, com canções que engrandeçam, exaltem o nome do nosso bondoso Deus. Louvemos ao Senhor. Igual
fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando em mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Dos milhares. Dos milhares o escolhido para mim. Dos milhares o escolhido para mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entrai com ações de graças, com cantos de louvor, alegres em sua presença, exaltando aquele que é o Senhor. Louvai a som de trombetas, hinos de louvor cantar. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Cristo é para sempre exaltado, o autor da salvação. Toda a criação cante ao Senhor, levantando as mãos para o adorar. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cuja misericórdia é eterna sobre o seu povo. Ele nos alcançou com a sua graça, maravilhosa graça. É a graça do Senhor que nos alcança a cada dia.
mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. É o teu povo aqui presente, todos uma só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvores, de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos uma só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvores, de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvores, de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, pode sentar? A palavra está mais uma vez com o diácono Eduardo. Queria convidar a amada igreja a abrir no livro de Malaquias, capítulo 3, no verso 10. Livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10. Diz assim:
trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Meus irmãos, nós vemos aqui, o Senhor faz uma ordenança: trazei os dízimos à casa do tesouro. Posteriormente, ele diz: provai-me nisto. Não é o profeta, não é o salmista, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, com a mesma alegria, continuemos o culto, e agora você vai se levantar, devolver seu dízimo e a sua oferta. Você que nos acompanha também aí pela internet, tem aí os dados. Se quiser oferta para missões, você vai acrescentar ao final 70 centavos, ofertas gerais 80 e para ação social 5 centavos. Quem preferir também aqui, pode fazer pelo QR Code que se encontra aí nas costas da cadeira. Eu sei, o Senhor proverá. Sim, eu creio, o Senhor proverá. Ele é a rocha da minha salvação, Ele é o motivo da minha canção, a Ele a minha adoração. Ele não faltará, Ele não falhará, Ele não tarda não, Ele não faltará, Ele não falhará, Ele não tarda não. Eu sei, o Senhor proverá. Sim, eu creio, o Senhor proverá. Ele é a rocha da minha salvação, Ele é o motivo da minha canção, a Ele a minha adoração. Ele não faltará, Ele não falhará, Ele não tarda não, Ele não faltará, Ele não falhará, Ele não tarda não. Ele não faltará, Ele não falhará, Ele não tarda não, Ele não faltará, Ele não falhará, Ele não tarda não. Oremos, amada igreja. Ó Supremo Pastor e Bispo da nossa alma, nós nos dirigimos em nome do Senhor Jesus Cristo a Ti em humilde oração, agradecidos pelo dom da vida, agradecidos pela graça salvadora, agradecidos por estarmos aqui neste ambiente de culto a Ti, de adoração ao Teu nome,
iniciando, Pai, uma nova semana, prestando ao Senhor o culto que lhe é devido. Queremos reconhecer, Pai, que toda provisão da nossa vida vem do Senhor. E agradecer pelos dízimos e ofertas que foram trazidos e entregues aqui nesta noite, por uma expressão de obediência aos dízimos e por uma expressão de gratidão às ofertas. Reconhecemos, ó Pai, a sua bondade no cuidado para conosco, no que comemos, bebemos, vestimos, na capacidade para exercer o nosso trabalho. Nós te louvamos e te bendizemos. Queremos pedir que o Senhor abençoe aqueles que estão vivenciando um tempo crítico na sua vida profissional, na sua vida financeira, que o Senhor mesmo possa estar dirigindo de maneira que estas pessoas sejam supridas e abençoadas nesses aspectos, Pai, da sua vida profissional, da sua vida financeira. Continue abençoando esta igreja, concedendo ao conselho temor e tremor na administração dos recursos que tem aqui chegado. Que esses recursos sirvam para o divulgar do teu nome, do teu reino, para auxiliar o aflito, o necessitado e, acima de tudo, para a glória do teu nome. Nós oramos, ó Pai, assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças, paz, irmãos e irmãs. Quero dar as boas-vindas a todos que estão nos visitando nessa noite. Dentre eles, nosso irmão Mano, que disse que vinha e veio. Seja muito bem-vindo. Também resta a presença aqui da irmã, da nossa irmã Jandi, está acompanhada do seu esposo e de uma irmã também em Cristo aqui da nossa cidade. A todos os que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida ricamente em nome de Jesus. E essa igreja vai estar sempre de portas abertas para você e para a sua família. Os irmãos devem estar percebendo que eu estou bem bronzeado, não é? Mas foi por conta da feira hoje, a evangelização lá em Brejão. Nós estivemos lá com os irmãos. Foi uma bênção, meus amados. Faz um tempo que eu não evangelizava assim, entregando folheto, falando de Jesus. Foi uma maravilha. A palavra do Senhor foi proclamada. A esposa do pastor João, Dani, esteve lá com as crianças. Mais de 20 crianças foram abençoadas com o ensino da palavra de Deus. E nesse momento, o PH e a junta diaconal, os irmãos estão lá fazendo o trabalho do Senhor. No próximo final de semana vai ser o Sal da Terra. No outro, Sorrindo para Jesus e o grupo Cantares vão estar lá. E no último vai ser a UPA e a UMP, que vão estar lá, dirigindo o culto de oração, dirigindo o culto de visitação nas casas, na feira e no domingo à noite. E falar em UPA, nós queremos dar os parabéns a esses queridos irmãos que fizeram um super congresso. Foi uma bênção, irmãos. Muitos adolescentes aqui ouvindo a bendita palavra de Deus. Os jovens estão de parabéns. Pedro, presidente, está de parabéns. Toda a diretoria, que Deus continue usando vocês ricamente em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos orar pelas famílias. Eu quero lhe convidar a você orar pelo seu cônjuge, orar pelos filhos, os filhos orarem pelos pais, orar também pelas viúvas, pelas pessoas que passaram pelo processo de separação. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar porque eu creio que Deus, na sua graça, bondade, poder e misericórdia, vai derramar da sua unção sobre as nossas vidas nessa noite. Ele vai liberar a bênção para todos que estão aqui. Você crê que Deus pode lhe abençoar e quer lhe abençoar? Então vamos ficar em pé, vamos dar as mãos e vamos orar uns pelos outros. Aqueles que puderem, se você não puder, não tem problema. O importante é orar. Se puder juntar aí as bancadas, só não fique sozinho. Senão não fique sozinho. Se puder juntar as bancadas, vamos orar uns pelos outros, queridos. Esse é um momento muito especial. A família precisa de oração, a família precisa de intercessão. A família está sob ataque das trevas. O inimigo tem se levantado para destruir as famílias. Mas em nome de Jesus, o inimigo não vai destruir a sua família.
o inimigo não vai destruir a sua família, porque Deus vai agir, Deus vai suprir, Deus vai intervir, e você vai ver que você vai sair muito mais fortalecido com essa prova que você vai estar passando, porque Deus está agindo na sua família. Vamos orar, aqueles que puderem orar em voz audível, fique à vontade, vamos clamar ao Senhor, oremos. Pai Celestial, nós clamamos pelas famílias que aqui estão presentes. De uma forma especial, nós clamamos pelas famílias que estão sofrendo a dor da enfermidade. Aquelas famílias que estão clamando ao Senhor por uma cura, clamando ao Senhor pela restauração da saúde. Pai, em nome de Jesus, vai agora, Senhor, ao encontro dessas pessoas enfermas e repreende o mal, restaura a saúde, libera a tua bênção. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que sara, tu continuas o mesmo. Nós ouvimos o testemunho da tua filha terça-feira, Senhor, e o Senhor Jesus apareceu à sua filha e a curou de uma cura, Senhor, de uma enfermidade tão terrível, onde o médico já tinha sentenciado que não teria mais jeito, mas o Senhor é o Deus dos impossíveis, e como tu fizestes com aquela jovem, faz agora com cada enfermo das famílias que estão aqui representadas, Senhor, que estão clamando ao Senhor, que estão pedindo ao Senhor. Dá libertação àqueles que estão sobre opressão de Satanás, ó Deus. Libera a tua bênção. Como também te peço pelos jovens, ó Deus, livra os nossos filhos de todas as armadilhas de Satanás. Livra os nossos filhos, Senhor, de se envolverem com o pecado e acharem que o pecado é natural, e acharem que podem estar uma vida afastada do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, toca nesses corações, ó Deus, para que haja arrependimento, para que haja reconciliação. Não deixa que nenhum dos nossos jovens, dos nossos filhos se perca, mas que todos permaneçam na fé, glorificando o teu nome. Abençoa os nossos adolescentes, abençoa os nossos jovens, ó Deus, para que todos tenham um bom futuro na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, atrás, à frente. Diga: Deus abençoe a sua família. É bom. Deus abençoe a tua família, meu. As crianças, por gentileza, venham para cá para a gente ter um momento de oração. As crianças podem vir para cá, por favor. Vamos ter um momento de oração. Amém. Vamos orar pelas crianças. Se você puder erguer a sua mão para abençoar essas crianças. Senhor, te agradecemos por essas crianças, porque elas são tuas, elas te pertencem.
E nós pedimos que o Senhor age livre e guarde de todo o mal. Concede, Senhor, aos seus pais a sabedoria, a graça de instruírem cada criança no caminho em que deve andar, na certeza de que nunca vão se afastar dos caminhos do Senhor, da palavra do Senhor. Abençoa as professoras para que elas sejam instrumentos do Senhor para o ensino da tua palavra, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode ir para a turma de vocês agora, para a classe. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Nós vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo nessa epístola. Vamos ler todos em uma só voz esse texto sagrado? Leamos. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Livra-nos de um discurso religioso e fala conosco. Aqueles que ainda não creram no Evangelho da verdade, no Evangelho da salvação, que essa seja a noite que o Senhor vai colocar fé nos seus corações. Nós pedimos que isso aconteça, Senhor, esse milagre maior que é o milagre da salvação eterna. Fala, Senhor, aqueles que estão ainda em dúvidas, que o Senhor esclareça as suas mentes de uma vez, para que possam se render totalmente ao Senhor Jesus. E aqueles que já compreenderam, Senhor, concede a convicção da sagrada missão de anunciar as boas novas de salvação. Ó Espírito de Deus, fala conosco. Ó Senhor, me enche com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a Tua palavra com fidelidade, Senhor. Ó Senhor, me enche com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a Tua palavra com unção, e que essa noite seja noite de salvação, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um dia um homem procurou a Jesus e fez uma pergunta muito importante. E ele perguntou: mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Meus amados, essa pergunta nos revela que esse homem estava com o melhor e mais importante alvo que se pode ter. Ele pergunta a Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Não existe objetivo maior, não existe alvo maior do que esse. Esse é o mais importante alvo de uma pessoa. Esse deve ser o objetivo maior de todo ser humano: a vida eterna. Não existe nada mais importante, queridos, do que alcançar a vida eterna. E esse era o alvo desse homem: a vida eterna, a salvação. Nos versículos 13 e 14 que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai tratar exatamente desse assunto. Ele fala do evangelho da salvação. É interessante que nos 12 primeiros versículos de Efésios, Paulo fala sobre algumas doutrinas importantes, como a predestinação, como a redenção, como a remissão, a adoção, a adoração. Mas aqui nos versículos 13 e 14, ele fala da salvação. E é por isso, queridos, que eu quero meditar com os irmãos nesse tema: a salvação eterna. Qual é o tema do nosso sermão de hoje? Agora, como é que ela acontece, queridos? Como é que acontece a salvação? Como Deus nos concede a vida eterna, nos outorga a vida eterna? Nós olhamos aqui para esse texto e vamos encontrar uma primeira lição. A salvação eterna acontece pelo ouvir a palavra da verdade. Vejamos aí a parte A do versículo 13. Olha o que é que está escrito:
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Palavra da verdade. Meus amados, o mundo está cheio de mentiras e de erros, mas somente a verdade de Deus pode libertar o homem. Somente a verdade pode abrir os olhos do homem. Somente a verdade pode produzir vida espiritual. Somente pela verdade é que o homem pode alcançar a vida eterna. Há muitas mentiras sendo pregadas por aí acerca da salvação, acerca da vida eterna. Nós não devemos, mas acontece de nós errarmos em algumas coisas da nossa vida, da nossa existência. Mas se uma coisa nós não podemos errar, é sobre a salvação eterna. Se uma coisa que nós não podemos nos equivocar, é sobre a salvação eterna. Se uma coisa que nós não podemos de maneira nenhuma cometer erro, é sobre a vida eterna. Esse erro nós não podemos cometer. Mas há muitas mentiras sendo pregadas por aí, e algumas pessoas estão caindo nessa mentira de Satanás. Uma delas é o universalismo. E o que é que diz o universalismo? Que ao final de tudo, todos serão salvos. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é maravilha. Deus não vai condenar ninguém para o inferno. Imagine isso, uma pessoa passar a eternidade no inferno, ficar queimando com chamas eternas. E o que é grave na condenação eterna é porque é eterna, não tem mais fim. Você acha que Deus, um Deus bom, vai fazer isso mesmo? Meus amados, o universalismo acentua a doutrina e o atributo de Deus do amor e esquece da justiça. Deus é amor, amém por isso. Mas da mesma proporção que Deus é amor, Deus também é justiça, e requer que a justiça seja feita, que o cumprimento da lei seja estabelecido e o juízo seja aplicado. O universalismo é uma grande mentira de Satanás, e algumas pessoas estão se enganando, vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida em pecado, vivendo uma vida em erros, achando que no final Deus vai dar um jeitinho. Deus não vai dar jeitinho em coisa nenhuma, queridos, porque naquele dia esse livro é referência do juízo eterno, da salvação eterna ou da condenação eterna. Mas há uma outra mentira que está sendo pregada por aí, que é a mentira da meritocracia. E o que é que diz isso? É que o homem só será salvo se merecer. Você já conversou com alguém e perguntou a essa pessoa: o que é que você acha que tem que se fazer para ter a vida eterna? E qual é a resposta da pessoa? Bom, se Deus vê que eu mereço, então Ele vai me dar a salvação. Meus amados, isso é um erro muito grande, achar que uma pessoa pode merecer a vida eterna. Nós não merecemos, um homem não merece a vida eterna. A vida eterna é um dom de Deus, é graça de Deus, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus, é um presente imerecido. Algumas pessoas acham que pela prática das boas obras pode conseguir a salvação como se fosse uma troca. E há um slogan que diz: sem caridade não há salvação, porque a salvação está condicionada à caridade e não à fé. A meritocracia é uma mentira satânica e diabólica. Não caia nessa mentira em nome de Jesus. Mas há uma outra mentira sendo pregada aí sobre a salvação, que é a reencarnação. E o que é que diz? Que a salvação eterna é alcançada por meio de realização de um ciclo de nascimentos e mortes, em que a alma evolui e aprende lições importantes. Em cada reencarnação você melhora, em cada reencarnação você vai se aperfeiçoando, em cada reencarnação você vai atingindo um grau espiritual que lhe concede um mérito da vida eterna. Meus amados, essa doutrina esquece o que a palavra do Senhor diz, que ao homem está destinado a morrer uma única vez, e depois disso segue-se o juízo. Não caia nessa mentira, em nome de Jesus.
se você foi fisgado por essa mentira da reencarnação, que Deus te liberte hoje em nome do Senhor Jesus. Mas existe ainda a mentira do sinergismo. E o que é que o sinergismo ensina? Que a salvação é uma parceria entre o homem e Deus. Deus fez uma parte da salvação, fez uma parte da obra da vida eterna, e o homem tem que completar. Como se a salvação feita por Jesus na cruz fosse incompleta, fosse necessário de algo que o homem venha fazer para completar, para encher o cálice da salvação. Que ledo engano, que mentira terrível. Jesus, o nosso Senhor, a sua morte foi eficiente, completa, suficiente. Bendito seja o seu santo nome. Salvação não é sinergista, ela é monergista, ela vem de Deus. Não há uma participação efetiva ou complementar por parte do homem. A salvação acontece, queridos, quando se ouve a bendita palavra de Deus. Mas qual é a palavra da verdade que salva? A parte B do versículo 13 vai responder. Olha para aí o que é que diz o texto sagrado: o evangelho da vossa salvação. Meus amados, o evangelho é a palavra da verdade para a vida eterna. A palavra evangelho significa boas novas. E quais são as boas novas? As boas notícias que nós encontramos na palavra de Deus. Em Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11 está escrito: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Meus amados, a boa notícia é que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo enviado de Deus, e que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Em João 14,6 está escrito: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade não está no universalismo, não está na meritocracia, não está na reencarnação, nem no sinergismo. A verdade está em Jesus Cristo. A verdade que salva, que liberta, que transforma, que dá a vida eterna, a salvação eterna, está na pessoa do Senhor Jesus. É por essa razão, queridos, que você deve colocar toda a sua esperança exclusivamente em Jesus para ser salvo. Amém? Amém. Exclusivamente em Jesus. Não ache que você possa colaborar, fazer alguma contribuição ou algum complemento da salvação. Jesus fez a obra completa. Jesus fez a obra completa. Salvação eterna acontece pelo ouvir a palavra da verdade, mas também por crer no evangelho da salvação. Parte C do versículo 13, olha o que está escrito: tendo nele também crido. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, na NAA, diz o seguinte: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Escute bem, querido, ouça bem o que está escrito na palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Somente a verdade que está no evangelho pode produzir fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 está escrito: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse texto de Efésios é claro quando diz: porque pela graça sois salvos. Você quer saber como ser salvo? É pela graça. A graça é um presente,
é um favor imerecido. Não pense, não ache, não imagine que você vai merecer a salvação. Ela é muito mais do que você pode dar em troca. É graça de Deus, é presente de Deus. Creia nisso, receba essa graça de Deus na sua vida e você vai ter a salvação eterna. Essa noite é noite de salvação e eu creio nisso, porque está sendo anunciado a palavra, você está ouvindo, e Deus vai produzir a fé necessária para você crer e confessar a Jesus como seu Salvador pessoal. Amados, somos salvos pela graça. Agora veja só o que diz o texto: mediante a fé. A fé não é um valor em si mesmo, mas a fé em Jesus Cristo. E isso não vem de nós, não acontece de você, não é produto seu, é dom de Deus. Mas o que significa crer no Evangelho? O que significa crer em Jesus Cristo? O que significa ter fé em Jesus? Meus amados, ter fé em Jesus significa acreditar nas boas novas de que Jesus Cristo é o Salvador. Ter fé é acreditar que Jesus é o Salvador, o seu Salvador. Significa depender exclusivamente de Jesus Cristo para a salvação eterna. Não apenas acreditar, mas depender dele, colocar toda a confiança nele, colocar toda a sua fé nele, na certeza de que ele é quem vai te salvar, que ele vai conduzir a você aos céus e à eternidade. Significa andar em obediência à palavra de Deus, porque a fé leva-nos a andar em obediência à bendita palavra de Deus. Que essa é a evidência do novo nascimento, a obediência. Essa é a evidência da verdadeira fé, a obediência à palavra de Deus. A fé, queridos, não é um produto da mente humana. A fé não é um exercício mental, da qual nós dizemos e afirmamos, repetindo: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Não é uma confissão positiva, não é uma geração humana. A fé é dom de Deus, é Ele quem dá, e Ele dá essa fé quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Ao homem cabe ouvir a verdade, por isso tenha cuidado com o que você está ouvindo, meu irmão. Hoje há tantas vozes, e essas muitas vozes nós temos uma facilidade muito grande de ouvi-las através dos meios sociais, através das mídias, através da internet. Hoje você está escutando um pregador, não gosta muito do estilo dele, vai para outro. Ah, está desanimado, aí vai para outro. Ah, esse aqui fala muito ligeiro, vai para outro. E assim, é uma coisa que não há muita substância, é uma coisa muito líquida, muito solta, muito no ar, muito da vontade, do gosto, do querer, e não na verdade de Deus. Cuidado com o que você está escutando, meu irmão. Cuidado com o que você está escutando, minha irmã, porque o diabo é especialista em despejar uma tonelada de verdade com alguns quilos de mentira. E essas mentiras semeadas no coração levam uma vida em desarmonia com a palavra de Deus. É responsabilidade sua em ouvir a palavra da verdade. Não escolha uma igreja que é mais próxima da sua casa. Já dizem algumas pessoas, alguns palestrantes: escolha a igreja que é mais próxima da bendita palavra e verdade de Deus. É esse o critério que tem que se escolher, pela palavra da verdade. Em Mateus 24 está escrito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Veja como o diabo é astuto, como ele é ousado
como ele trabalha com a mentira para atrair, se possível, os eleitos de Deus. A salvação eterna é pela graça, é mediante a fé, mas a fé vem pelo ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Meus amados, em Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15, Deus faz uma afirmação e depois faz uma pergunta. A afirmação que Deus faz é: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a pergunta é: como porém invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão famosos são os pés do que anunciam coisas boas? Essa pergunta que o Senhor nos faz, meus amados. A salvação, ela acontece pelo ouvir a palavra da verdade e por crer no evangelho da salvação. Mas como vão ouvir e como vão crer se não há quem anuncie? Deus conta com você para proclamar a bendita palavra da verdade, o evangelho da salvação. Deus conta com essa igreja, com todos nós. É responsabilidade anunciarmos a palavra da verdade pelo mundo inteiro, queridos, com parcerias, com oração, com contribuição, porque assim a palavra será pregada, a fé será outorgada e os escolhidos serão chamados para a eternidade. Bendito seja Deus. Temos esse privilégio. Você já ouviu a palavra da verdade? Creu no evangelho da salvação? Você pode dizer amém? Amém. Então é responsabilidade sua proclamar, porque a fé só vai acontecer mediante ouvir a palavra da verdade. A salvação eterna, queridos, é pelo ouvir a palavra da verdade, é por crer no evangelho da salvação, mas também por ser selado com o Espírito Santo. Parte final do versículo 13, veja o que diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Meus amados, o selo aqui não se trata de um carimbo ou uma marca. Algumas pessoas acham que o selo do Espírito Santo é quando a pessoa crê, e aí o Espírito Santo vai lá e coloca um sinal no corpo, no coração, na vida da pessoa. Não é isso. O selo do Espírito Santo é a própria pessoa do Espírito Santo no crente. Quando uma pessoa crê em Cristo, ele imediatamente recebe o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa isso. Quando você escuta a palavra da verdade, quando você crê no evangelho da salvação, nesse momento você recebe o Espírito Santo de Deus. Você é selado com o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo. É por isso que acontece uma mudança extraordinária. É por isso que acontece algo maravilhoso na nossa vida, porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. No momento que você crê, o Espírito Santo lhe tomou em seus braços e entrou no seu coração. Guarde isso no seu coração, queridos. O crer no evangelho da salvação e o selo do Espírito são obras divinas concomitantes, acontecem ao mesmo tempo. No momento que você crê, você é selado com o Espírito Santo. O sinal de que pertencemos a Deus é a presença do Espírito Santo em nós. Romanos 8, 9, na parte final, diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí, queridos, a verdade que está contida é que nós só somos de Cristo se tivermos o Espírito Santo. Você tem certeza que tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo na sua vida, meu irmão? É esse Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Vamos agora ver o início do versículo 14. Olha o que diz: o qual é o penhor. O Espírito Santo é o que, amados?
O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. E esse penhor, querido, significa garantia. O penhor é a garantia de que receberemos a vida eterna. Você tem o Espírito Santo? Então o Espírito Santo é quem garante a você a vida eterna. É quem garante a você que você vai chegar lá. É quem garante a você que você vai ser tomado pelo poder de Deus e ser recebido na glória. A presença do Espírito Santo é a garantia de que receberemos a nossa herança. Vamos nos lembrar um pouquinho da adoção, que nós já falamos nos versículos anteriores. Lembremos-nos do versículo 5. Veja o que está escrito: que Deus nos predestinou para Ele. Deus nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Deus nos escolheu para sermos adotados como os filhos. João capítulo 1, versículo 11 e 12, veja o que está escrito: que Jesus veio para que eram os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando nós cremos no nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo, o Espírito da adoção, e aí nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Os que creem e confessam a Jesus como Senhor e Salvador são filhos de Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta importante agora, para a nossa reflexão. É possível um filho deixar de ser filho? É possível você que é filho de Deus deixar de ser filho de Deus por uma coisa que você venha fazer? De acordo com as leis brasileiras, aí vamos falar um pouquinho da filiação em termos de lei brasileira. É impossível um filho deixar de ser filho de seus pais biológicos. O vínculo de filiação é considerado uma relação jurídica de natureza permanente e irrevogável, que não pode ser desfeita por vontade das partes envolvidas. Isso para o filho legítimo. Mas o que é que diz a nossa lei em termos de filhos adotivos? Em relação a um filho adotivo, assim como o vínculo da filiação biológica, o vínculo de filiação adotiva também é considerado uma relação jurídica permanente e irrevogável. Amados, meus prezados, se a lei brasileira é tão rigorosa quanto a esse aspecto, a lei de Deus não poderia ser de menos rigor, de maneira nenhuma. A adoção, queridos, é considerado uma relação de pacto permanente, eterno e irrevogável. A nossa adoção, a sua adoção, quando você foi adotado como filho de Deus porque creu em Jesus, é uma relação de pacto permanente, eterno e irrevogável. Aleluia. Não existe a possibilidade de sermos filhos de Deus hoje e por causa de algo que façamos, venhamos a perder a filiação divina. A adoção não é um acordo frágil que dependa da vontade humana, que se dissolve como a neve diante do calor. A adoção é um pacto espiritual, um decreto divino que depende exclusivamente do Altíssimo, da presença do Espírito Santo. Deus nos escolheu para sermos seus filhos. Deus nos comprou com o sangue de Cristo para pertencermos a Ele, e Deus nos guarda para o dia da glorificação. Que acontece quando o crente peca? Aí você pode dizer, mas e se eu pecar? Você perde a comunhão, mas não a filiação. Porque quando nós realmente nascemos de novo, somos filhos de Deus, nós podemos ter o mesmo caminhar do filho pródigo, mas um dia nós caímos em si e voltamos para os braços do Pai eterno.
Bendito seja o nome do Senhor. Mas Ele não nos abandona, Ele não nos descarta. Você não é descartável para Deus. Deus não desiste de você. Bendito seja o seu santo nome. Na teologia reformada, querido, nós temos os 5 pontos doutrinários fundamentais. O primeiro fundamento é a depravação total. E essa doutrina ensina que a natureza humana está totalmente corrompida pelo pecado original. E que a pessoa não é capaz de escolher a Deus, ou buscar a salvação por sua conta própria. Isso é impossível. O segundo fundamento é a eleição incondicional. A doutrina de que a salvação é um ato de livre escolha de Deus, que escolheu algumas pessoas para serem salvas antes mesmo da criação do mundo, independentemente de qualquer mérito ou escolha pessoal. Um outro fundamento é a expiação limitada. A doutrina de que a morte de Cristo na cruz foi um sacrifício efetivo para os eleitos, ou seja, aqueles que Deus escolheu para serem salvos. O quarto fundamento é a graça irresistível. Que coisa maravilhosa essa doutrina. A doutrina de que a graça de Deus é irresistível, ou seja, uma vez que Deus escolhe alguém para ser salvo, essa pessoa não pode resistir à salvação. Não pode resistir. Eu não queria ser crente. Já contei aqui algumas vezes. Eu tenho certeza que muitos aqui não queriam ser crente. Quem está aqui que não queria ser crente? Levanta a mão. Queria ser crente de jeito nenhum. Não gostava de crente. Mas Deus me escolheu. E a graça irresistível me chamou. E hoje eu estou aqui anunciando a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Que não depende de nós, depende dele. Aleluia. E Deus pode te chamar hoje, você não vai resistir. Mas o quinto fundamento é a perseverança dos santos. É a doutrina de que aqueles que são eleitos por Deus e salvos pela graça irão perseverar na fé e não podem perder a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Essas são as 5 doutrinas fundamentais da fé reformada, as doutrinas da graça. Amados, a salvação não é uma mercadoria barata e frágil, não é obra do acaso ou da vontade humana. A salvação é uma obra divina. A salvação, queridos, a gente fala salvação como se fosse uma coisa assim de menos importância, mas ela consiste num conjunto. Quando a gente pensa em salvação, queridos, quando a gente fala de salvação, não tem como falar de salvação sem lembrar da eleição, sem lembrar do arrependimento, sem lembrar da fé, sem lembrar da conversão, sem lembrar da regeneração, sem lembrar da justificação, da santificação, da redenção, da remissão, da adoção, do selo, da perseverança e da glorificação. Tudo isso está no pacote só chamado salvação eterna. É a obra de Deus, queridos. Nós não temos condições de produzir todas essas coisas. É obra do Altíssimo. Tudo isso é obra de Deus na vida de uma pessoa. Ninguém pode destruir tão grandiosa e gloriosa obra. Ninguém. O Espírito Santo é a garantia da vida eterna. A parte B do versículo 14, veja o que está escrito: somos selados, temos o Espírito Santo até ao resgate da sua propriedade. É Ele que resgata. E haverá um dia em que Ele virá buscar a sua igreja em resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade dele, povo dele, propriedade exclusiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Haverá um dia que seremos resgatados, querido. Dos mortos, quando Jesus Cristo vier, os mortos vão ressuscitar primeiro, pelo poder que há no seu nome. E nós seremos resgatados, os vivos, os que estiverem vivos, serão resgatados pela presença do Espírito Santo em nós.
em louvor da sua glória, para a glória do seu nome. Diante de tudo isso, não negligencie a coisa mais importante da vida, que é a salvação eterna. De que adianta ter a sabedoria de Salomão, a beleza de Absalão, a riqueza de Elon Musk e a inteligência de um Leonardo da Vinci, tudo junto, se tudo isso não pode fazer você alcançar a vida eterna? Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? Você é responsável pelo que você ouve. Somente a verdade de Deus pode dar a salvação eterna. Somente a verdade de Deus pode libertar. Cuidado com as mentiras do mundo. Aquele que vive na prática do pecado não pode herdar a vida eterna. É mentira de Satanás. Não se prenda à mentira das trevas, de que você pode viver no pecado e assim mesmo se declarar crente no Senhor Jesus. Porque o crente em Jesus procura obedecer a bendita palavra de Deus. Em Hebreus 12:14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos nós somos responsáveis em levar as boas obras ao mundo todo. Não podemos negligenciar, queridos, não podemos negligenciar. E concluindo, um dia um homem perguntou a Jesus: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aí Jesus responde: segue-me. O objetivo daquele homem era o mais nobre, querer saber acerca da vida eterna, da salvação eterna. Mas a atitude dele foi desastrosa, porque ele decidiu não seguir a Jesus. Ele não creu nas palavras de Jesus, que disse que ele teria um tesouro nos céus. Só precisaria seguir. Ele não creu. Ele não creu. Ele era um avarento, um homem de muitas posses, e pensava, porque ele tinha caído em uma das mentiras de Satanás, de que poderia, através, com o seu dinheiro, praticar muitas obras e assim receber o direito da vida eterna. E aí, queridos, envolvido, acorrentado nessa mentira, ele decidiu não seguir a Jesus. E a minha pergunta para você nessa noite é: você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para lhe salvar? Você crê nisso? Você tem essa fé? Você tem essa convicção que tudo o que precisava ser feito para você ser salvo, Jesus fez na cruz? Você crê nisso? Eu estou perguntando para você: você crê nisso? Porque se você crê, você já escutou a palavra da verdade. Se você crer no evangelho da salvação, você é selado com o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que é a garantia da vida eterna. Eu gostaria que a igreja ficasse um momento de oração. João diz: Jesus veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, você precisa receber a Jesus nessa noite. Ele te proporcionou esse momento de ouvir a palavra. Ele é quem dá a fé, e é Ele quem sela com o Espírito Santo. Mas cabe a você agora receber a Jesus Cristo no seu coração, na sua vida. E aí a palavra do Senhor diz que Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você nunca tomou essa decisão de receber a Cristo no seu coração, se hoje você entendeu a doutrina da graça, se hoje você entendeu a salvação, eu não entendia desse jeito, eu estava enganado por uma das mentiras, mas hoje você compreendeu. Eu quero lhe convidar a você receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quanta igreja está orando?
Há alguém no nosso meio que compreendeu a verdade, que compreendeu o evangelho da salvação e quer receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Levante as suas mãos, porque eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa que deseja receber a Jesus como Senhor e Salvador? Aonde está a primeira pessoa? Levante a sua mão agora, se assim você deseja, se você entendeu. Levante a sua mão agora, em nome de Jesus. Não saia daqui sem tomar essa decisão pública da fé. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às Venha você também. Sai do seu lugar e venha escudo na tempestade. Venha também em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Venha pra cá. Tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá.
te levantarás, Ele vem para te salvar. Você sabe o que está acontecendo agora no céu, nesse momento? Está acontecendo o que, amados? Uma festa no céu. Porque uma alma que vale mais do que o mundo todo, hoje está confessando a Jesus como Senhor e Salvador. A irmã Gerlane está numa alegria tão grande. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de a gente ter um momento, você vai orar, porque Deus já salvou a sua vida. Você pode orar agora, agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos orar, vamos orar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu te agradeço, Senhor, porque um dia, 40 anos atrás, o Senhor me resgatou e me deu vida eterna, me selou com o Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que me segura, me sustenta e me faz caminhar sem renunciar à fé, sem apostatar. Quero te agradecer porque essa fé o Senhor concedeu às pessoas que estão aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos deu a salvação. Louvado seja o teu nome. Isso não é pretensão soberba, não é vaidade, é só uma expressão de fé e de gratidão ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos pela vida do nosso irmão, que hoje chegou o dia dele, hoje caiu a ficha. E hoje o Senhor o chamou com a graça irresistível. E ele confessa publicamente a Jesus como Senhor e Salvador. Nós te louvamos e te agradecemos. Cuida dele, Senhor, cuida dele. Nós oramos em nome de Jesus. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos receber a bênção. Gerlane, pode sentar com o maridão. Deus abençoe. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito, seja com todos vós, irmãos, desde agora e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos aos avisos. Pedro quer avisar também? Agenda da Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Às terças-feiras, teremos culto de oração às 19h30. E toda quinta teremos oração e jejum, das 8 até às 12 horas. Todas as sextas-feiras, teremos reunião de intercessão às 19h30. No sábado às 14 horas, teremos reunião da Capelania Hospitalar na Quarta Igreja. E às 18 horas, teremos o culto de jovens. E ainda no sábado às 19h30, teremos culto dos casais. Quem precisar de atendimento pastoral, entrar em contato com a Secretaria da Igreja. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Clube do Livro, Abrigo no Deserto. Teologia Prática, Pastoral e Estudo. Encontros quinzenais aos sábados, das 15 às 16 horas. Projeto Docas. Todas as sextas-feiras, das 14 às 17 horas. Quarta em Ação. Ele nos amou primeiro. Dia 29 de abril na Congregação de Brejão. O Novo Mandamento. Day Camp. Dias 19 e 20 de maio. Congresso de Música e Adoração Comunitária.
com o pastor Samuel Tito e Tiago Galdino. Dias 26 e 27 de maio, na Quarta Igreja. Inscrição através do QR Code, ou pelo link no Instagram com o valor de R$40. Meus amados, me permitam só reforçar a questão do atendimento pastoral. Segunda a sexta, manhã e à tarde, nós temos um pastor de plantão aqui. Então, se você precisa de oração, precisa compartilhar, precisa de um aconselhamento, precisa simplesmente derramar o coração, vai ter um pastor aqui. De preferência é bom marcar, porque aí não vai ter choque com ninguém e você vai ser atendido ou atendida. Então, deem trabalho aos pastores. Só o pastor Wallace que disse amém. Então nós estamos aqui, queridos, para ouvi-los e para abençoar, para chorar com os irmãos, para orar, para interceder. Nós fizemos essa escala para sempre ter uma pessoa aqui para abençoar a sua vida. Pedro, tem uma palavra. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Eu estou vindo aqui para expressar gratidão ao Senhor e aos irmãos pelas orações pelo congresso, pelos irmãos que trabalharam no congresso. Muitos irmãos ajudaram a gente, nos serviram. Então, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um que trouxe alguém que serviu a gente, e que o nome do Senhor seja louvado em tudo que a gente fizer. Meus irmãos, muito obrigado, de verdade. Que Deus abençoe a vida de cada um e esteja retribuindo grandemente a cada um de vocês pelas orações e serviço. Amém. Parabéns, Pedro. Deus te abençoe. Continue te usando. Graça e paz. Eu queria reforçar só o evento da UMP, que vai acontecer dia 19 e 20 de maio, que é o Day Camp, certo? É para jovens a gente abriu para vagas para 18 anos também, certo? Então vai ser de 18 a 35 anos. Vai ser 2 dias muito abençoadores, muito. Porque a gente vai ter, além do preletor Marcelo Ximenes, que é uma bênção, sério mesmo, quem conhece sabe, a lapada é grande. Tem 3 oficinas com 3 já conhecidos daqui da igreja, certo? A gente está para confirmar, para divulgar, que vai ser uma bênção também, certo? Então estejam lá e estejam orando pelo evento e por quem vai trabalhar lá, pela diretoria também, porque precisamos muito da oração de vocês. Lá fora tem algumas camisetas da Quarta Jovem, para quem ainda não comprou, excelente qualidade. Obrigado. Josué, pode passar a palavra. Boa noite, irmãos. Se puder colocar o slide aí. Acabou de passar, né, o nosso congresso de música e adoração comunitária, né? Primeira pergunta que eu tenho primeira resposta que eu tenho para dizer de perguntas que foram feitas para nós é que esse congresso, embora seja organizado pelo Ministério de Louvor da nossa igreja, não é um congresso voltado somente para quem é da área da música, né? Você que também, né? Você que toca algum instrumento, você que toca em algum ministério na sua igreja, ou você que é envolvido com música, é para você. Mas você também que não toca instrumento, não canta, mas é um adorador que está aqui na igreja, que deseja melhorar, conhecer mais sobre adoração comunitária. Nós fizemos questão de colocar o título adoração comunitária, no sentido de que é uma adoração da igreja, né? Então é para você também. Nós estaremos nesses dias, dia 26 e 27 de maio, aqui com o pastor Samuel Tito e Tiago Galdino. Pastor Samuel Tito, da Igreja Presbiteriana Vida, em Recife, Tiago Galdino, da Igreja Presbiteriana da Madalena, ambos envolvidos com música, ambos envolvidos grandemente na área musical nas suas igrejas, tem trabalhos específicos sobre música, perfis no Instagram e tudo mais, e nós queremos que eles serão assim, de grande preciosidade naqueles dias, e nós convidamos todos a estarem presentes. A inscrição é feita através daquele QR Code, ou você digita o endereço no seu celular, no seu computador, você vai ser dirigido a um formulário. No formulário tem as informações sobre pagamento, sobre Pix, e no formulário mesmo você já junta o comprovante, faz a sua inscrição, não precisa de papel, não precisa assinar. Feita a inscrição pela internet, você está inscrito e vamos aproveitar grandemente aqueles dias, ok? Deus abençoe a todos e esperamos suas inscrições.
Os irmãos que precisam do transporte da igreja para virem no domingo à noite, procure o nosso irmão Henrique. Henrique, levanta a mão aí, por gentileza, porque ele vai fazer o roteiro com os irmãos, para que a gente possa dar seguimento a esse ministério. Deus abençoe, uma boa semana, que o Senhor acompanhe a todos. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.